Fala galera, fala nação rubro-negra, mais um vídeo aqui no canal, últimas notícias do Mengão, muita informação e importante atualizações do mercado da bola, mas eu já chego avisando que esse vídeo é exclusivo em horário um pouco diferente do que a gente costuma postar e tudo isso porque tem notícia muito quente sobre o Lucas Paquetá. Vamos falar sobre o pacotão de reforços, quem já chegou, quem ainda falta chegar. Vamos falar sobre uma notícia que surgiu aí sobre o Gabriel Jesus no Flamengo, se procede ou não. E tem também como o Flamengo já trabalha nos bastidores para tentar trazer o nosso cria da base, Lucas Paquetá, de volta. Já chega deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Bom, hoje é dia de Mengão pelo Campeonato Brasileiro, então, antes da gente falar sobre o nosso cria aí e o que surgiu sobre a volta do Lucas Paquetá, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo, hoje, daqui a pouquinho, no Maracanã, às 20h30 do horário de Brasília, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem poderá estar de volta são Alan, recuperado aí da fascite plantar, Gonzalo Plata, recuperado de uma tendinite na coxa direita. Outra boa notícia, a principal novidade no time titular deve ser a volta de Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino e mudou a cara do jogo na vitória de 2-1. Vinha pode ganhar aí a sua primeira chance como titular desde que voltou de uma grave lesão que deixou o jogador 10 meses longe dos gramados. Do lado direito, o Wesley não joga mais, ou seja, ele não é mais jogador do Flamengo, e por isso quem assume a vaga é Varela. Inclusive o Wesley já chegou na Itália para se apresentar a Roma, muito bem recebido pela torcida, e é sempre muito bom a gente ver nosso cria sendo muito bem recebido pela torcida do clube europeu por qual ele foi contratado. Bom, Pulgar, Alexandro, Ayrton Lucas, Michael, Danilo continuam no departamento médico, enquanto Nico de la Cruz, depois da polêmica aí da semana envolvendo o chefe do departamento médico, José Luiz Runco, está de férias no Uruguai com a família e deve voltar depois aí desse fim de semana. Aliás, essa liberação do Nico de la Cruz aí tá me soando coisa muito estranha, vem coisa por aí, hein? O Flamengo volta a enfrentar o Atlético Mineiro no dia 31 e dessa vez vai ser pela Copa do Brasil lá em Belo Horizonte. E a gente vai voltar a falar desse jogo, claro, dessa partida, quando estiver mais próximo do jogo, porque é um jogo também bastante importante. E o negócio está frenético no Flamengo, no mercado da bola, super agitado, depois de anunciar e apresentar o jogador espanhol lá no Ninho do Urubu, Saúl Ñíguez. Neste sábado pela manhã foi a vez do Emerson Royal. O lateral chega para ocupar a vaga de Wesley no elenco, tem 26 anos, estava no Milan da Itália e chegou ao Rio bastante animado, interagindo com a torcida, foi bem recebido pelos torcedores e ganhou até musiquinha. Royal, pega um, pega geral. Muito legal, bastante animado. O jogador foi para o hotel depois dos exames médicos e, claro, depois da assinatura do contrato de 3 anos e meio, que custou 9 milhões de euros aos cofres do Flamengo, na cotação atual, 58 milhões de reais. Emerson Royal e Saúl serão apresentados para a torcida do Maracanã antes do jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Nessa janela de transferência, que abriu no dia 10 de julho, estes são os 2 primeiros reforços do Flamengo, que se juntam com o Jorginho, que veio na janela extra do meio do ano por conta do Mundial de Clubes. Agora, o Flamengo aguarda o desfecho com o meia Jorge Carrascal, que está vindo do Dínamo de Moscou. Mas o que falta para o jogador chegar? Bom, o clube russo que quer um jogador do Atlético Mineiro, que eu não me recordo o nome do jogador. Por gentileza, coloque aqui nos comentários o nome do jogador, porque realmente eu não me lembro. Porém, por conta do que vem acontecendo por lá, e todo mundo sabe, o dinheiro que o Dínamo iria depositar na conta do Flamengo, o Flamengo é quem vai pagar ao Atlético Mineiro. Então, ficaria muito mais fácil e com muito menos burocracia, sendo assim, esse jogador do Atlético já iria lá para a Rússia, não sei nem se já foi, e o Jorge Carrascal ficaria liberado para viajar e se apresentar ao Mengão.
o Flamengo aguarda a chegada do Carrascal e também do Samuel Lino, ponta, atacante do Atlético de Madrid, para somar aí o pacotão de reforços nessa janela. Inclusive, o Samuel Lino é a contratação mais cara da história do Flamengo até o momento. O Samuel Lino chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, mas já foi anunciado pela mãe do jogador, que postou nas redes sociais uma foto do atleta com os dizeres: "É do Flamengo". Ela ficou ansiosa aí e acabou postando a foto antes da hora. Mas mãe pode tudo, né? Samuel custou ao Flamengo 22 milhões de euros e mais 2 milhões em bônus. Vale lembrar que o jogador tinha propostas do Napoli, da Itália, o atual campeão italiano, e no Sporting de Portugal, mas preferiu jogar no Flamengo. Muito disso, como eu já sempre digo aqui no canal, é que os jogadores querem voltar para jogar no Flamengo, jogar no Brasil, para ficar próximo da seleção brasileira e aproveitar a visibilidade que o Flamengo proporciona, né? Para uma futura convocação, já que a Copa do Mundo está batendo na porta já agora em 2026. Nação, o que vocês estão achando da janela de transferência do Flamengo? Estão gostando? Não estão gostando? Falta algum jogador? Alguma posição que vocês gostariam que o Flamengo fosse buscar no mercado? Participa aí, coloca a sua opinião nos comentários, eu quero saber, ela é muito importante pra gente, tá bom? Bom, durante essa semana o perfil Planeta do Flamengo postou no X o seguinte: ao longo do dia eu vi muitas postagens, né, muitas informações associadas ao nome de Gabriel Jesus no Flamengo, com o Flamengo. E segundo o site esportivo Mix Vale e também o canal Flamenguista em Portugal, do Cícero de Andrade, as informações são de que o Flamengo estaria intensificando a busca por esse jogador para reforçar o ataque. Nós já sabemos que o Flamengo está buscando um centroavante e também outros reforços movimentando o mercado de transferência. Após a Lazio recusar negociar o Tati Castellanos, né, que a gente ficou sabendo aí, o Flamengo teria voltado a sua atenção para esse ex-jogador do Palmeiras, o Gabriel Jesus. José Boto estaria de olho em um empréstimo de uma temporada com o Arsenal, arcando com parte do salário do atleta e também uma cláusula de opção de compra. Vale ressaltar que o Arsenal acabou de contratar um centroavante e o Gabriel Jesus entende que uma volta ao Brasil é boa e também fundamental para quem sonha ainda com uma Copa do Mundo de 2026. Inclusive, todo mundo quer vir jogar no Brasil, todo mundo quer vir jogar no Flamengo por causa da seleção brasileira, por causa da Copa do Mundo. Só o Gerson mesmo que foi lá pro gelo lá, ficar esquecido lá na Rússia. E tá com cara de bons amigos por lá, não. Além de Gabriel Jesus, o Flamengo também estaria monitorando outros jogadores, como Lucas Beltrán, argentino da Fiorentina, que, aliás, já teria o clube lá italiano até recebido uma oferta por parte do Flamengo de 15 milhões de euros. Na cotação atual, aí, 97 milhões de reais. Mas, segundo informações aí do jornalista Júlio Miguel Neto, essa informação não procede, e também o jogador do Galatasaray da Turquia, Nicolo Zaniolo, que segundo o flamenguista em Portugal, que traz notícias mais da Europa sobre o Flamengo, mais lá da Europa do que aqui do Brasil, sobre o Flamengo, Zaniolo é um ótimo jogador e que poderia ser uma boa contratação. Ele diz que o jogador é muito bom de bola. Segue lá o Cícero, porque o canal dele é bem legal. E segue lá e segue a gente aqui também, tá? Se você não for inscrito. Ainda sobre o Gabriel Jesus, o jornalista Paparazzo Rubro-Negro, ele disse que apurou essa notícia e ela realmente não procede segundo informações. O Flamengo não estaria interessado em Gabriel Jesus, pelo menos não nesse momento. Até chegou sim a procurar informações sobre o jogador, mas devido às condições físicas, né, Gabriel sofreu uma lesão também muito grave. O Flamengo não procurou o Arsenal para qualquer tipo de negociação, não há a menor chance, até porque o jogador só volta aos gramados lá em outubro. Agora, pessoal, a notícia mais importante do vídeo, para tudo, mas antes disso, se inscreva aí no canal se você não for inscrito, deixa aí o seu like para a gente poder levar esse vídeo a muitos outros rubro-negros pelo Brasil e também pelo mundo. Para tudo, preste atenção. Jornal inglês crava resultado e jogador poderá ser inocentado. Sem muita conversa, vamos entender tudo isso que está acontecendo agora. Olha, a Associação de Futebol
deve divulgar formalmente seu veredito no caso de manipulação de resultados do meia Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. O jornal The Times, da Inglaterra, publicou no fim da tarde desta sexta-feira que Lucas Paquetá será absolvido das acusações da Premier League de envolvimento com apostas, como foi acusado antes. A decisão deveria ter saído ainda nesta sexta-feira, mas nada aconteceu. Caso se confirme, a Federação Inglesa vai arcar com todos os custos e honorários dos advogados de Paquetá. Inclusive, Paquetá deve mover uma ação aí contra a Premier League. Já que o veredito não saiu nesta sexta-feira, na próxima semana, esse resultado deve sair com certeza e se favorável, Lucas Paquetá fica na Inglaterra ou sai, vai para outro clube ou vem para o Flamengo. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o setor jurídico do Flamengo já deu o sinal verde para negociar com Lucas Paquetá caso ele seja absolvido, caso ele seja mesmo absolvido. Porém, o West Ham não deve liberar tão fácil o jogador, não vai dificultar a saída, mas não vai aliviar aí no valor do jogador não. As informações são de que o clube inglês pediria 30 milhões de libras, ou seja, para começar a conversa, 30 milhões de libras. Mas vamos entender uma coisa, olha, para tudo, porque essa aqui é notícia de extrema importância. O advogado do Lucas Paquetá já sabe que o jogador será inocentado, ainda que o resultado não tenha saído na mídia. O Flamengo prepara um projeto para trazer o Lucas Paquetá de volta. O Flamengo já sabe o que tem que fazer. O Flamengo faria uma oferta menor do que se fala pelo jogador, porque o clube já está ciente de que clubes da Inglaterra não se sentem à vontade de contratar o Paquetá e que o próprio jogador já tem uma conversa de que não quer ficar, não quer permanecer na Inglaterra, assim também como o West Ham não vai atrapalhar a saída do jogador. Ah, mas o Lucas Paquetá é jovem, ainda tem mercado lá fora? Tem, mas nesse momento os clubes não veem com bons olhos comprar o Lucas Paquetá, negociar com o jogador que esteve envolvido com esse tipo de problema. Ah, mas tem lá o mercado árabe. Sim, poderia ser um caminho, porque lá existem as altas cifras. Mas o Lucas Paquetá já colocou na cabeça que deseja voltar para o Brasil e ficar próximo da família e jogar no Flamengo. Se ele não for cumprir o contrato com o West Ham até o seu final, ele quer voltar para o futebol brasileiro e jogar no Flamengo. E o Lucas Paquetá seria uma bomba, um cara icônico, cria da base voltando da Europa no seu auge. Aos 27 anos, seria uma baita de uma contratação. Então, é esse o panorama. Se o jogador for absolvido, o Flamengo tem o sinal verde do jurídico para negociar e caso não se cumpra aí o seu contrato lá até o seu final, quer voltar e jogar no Flamengo. Agora, resta saber se o Flamengo acha viável ou não pagar esses 30 milhões de libras pelo Lucas Paquetá. Olha, entenda uma coisa, se vier, será uma contratação bombástica de parar o país. Vamos aguardar os próximos episódios. O advogado do Flamengo, Marcos Mota, que é um dos melhores, ou se não for o melhor do mundo, está em Londres, alinhando as tratativas para o Flamengo trazer uma proposta, fazer uma proposta pelo jogador e trazer o Lucas Paquetá para o Flamengo. Você pagaria 30 milhões de libras para ter o Lucas Paquetá de volta ao Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu quero saber, estou curioso. Já vou dar a minha opinião. Se fosse eu, traria sem pensar nenhuma vez. Já traria o Lucas Paquetá. Seria uma contratação fantástica. Bom, antes da gente encerrar, galera, eu queria falar um pouquinho sobre o Alcaraz, que deu uma entrevista aí ontem, falando sobre a saída dele do Flamengo. Falou que falaram muitas mentiras, que ele queria ficar no Flamengo, que ele não queria ir embora, e que a diretoria e que o departamento de futebol sabe por que ele saiu. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Para mim, foi um dos maiores erros que a diretoria e o departamento de futebol
do Flamengo fez em 2025 foi liberar o Alcaraz. Tenho dito aí na internet, tenho visto na internet, muita gente falar que o jogador é bagre, que o jogador não é nada disso, não é nada daquilo. Na minha opinião, o Alcaraz é um ótimo jogador, um jogadoraço. Tá certo em tudo quanto é time que joga. Mas pro Flamengo não serve? Tem caroço nesse angu aí. E eu acho que o Flamengo agiu muito mal em liberar o Alcaraz ao sair, ao deixar ele embora do Flamengo. Bom, por hoje é isso. Se inscreva no canal, ajude a levar o vídeo aí para outras pessoas, deixando o seu like, ative o sininho de notificação. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Fui, galera! Vamos esperar os próximos episódios aí para o Lucas Paquetá voltar. Grande abraço. Fui!